Boa tarde, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que vocês sabem que eu adoro, que é arte. Eu tenho a honra de estar aqui com o novo diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Francisco Dalcol, meu querido amigo. Tudo bom, Tudo Elone? certo? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter aceito, com a tua agenda enlouquecida, que eu já sei que estava desde antes ele assumir, porque ele trabalha pra caramba. O museu está em super boas mãos. Eu falei para ele, se a gestão dele for igual ao texto, tá tudo certo. O melhor texto de arte é desse cara. Muito bem. Depois de rasgações de sedas, vou fazer mais uma. Débora Inning, arquiteta, está aqui conosco também. A gente vai falar sobre 5 pontos que tem relação com arquitetura e com arte de Punta del Este, né? Que a Débora acabou de voltar de lá, ela veraneou lá com a sua família, sua mãe querida, Clarice Inning. Beijo, Clarice. Clarice é uma super estilista, marcou a época aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a família é super importante para nós. E ela vai conversar com a gente sobre o que ela viu lá e vai sugerir, né, a visita nesses lugares e para a gente se ligar em coisas além do normal, do básico, né, dos pontos turísticos que todo mundo conhece. Muito bem. Carla Infante, querida, designer de interiores, linda, está aqui conosco, uma pessoa com um coração enorme, maravilhosa e super competente também. Nós vamos falar sobre uma reforma, não é? De um apartamento, 100 metros quadrados, mais ou menos. Aproximadamente 100 metros quadrados. Aproximadamente. E vamos fazer uma coisa que a gente ama, mostrar o antes e o depois da obra. Isso é bárbaro, né? É. Vamos mostrar a cozinha antes, depois, a área social e a conexão com a área de serviço, para a gente ter uma ideia de como é que era, inclusive a área de churrasqueira, e como é que ficou, que a gente olha, meu Deus! Porque eu sempre falo que quando a gente vê um projeto pronto, parece que era óbvio que ele tinha que ser assim, né? É. Ele nasceu ali, brotou e tal, não vê como é que era antes, o trabalho todo que deu para chegar àquele ponto. É assim com tudo, é assim com uma exposição no museu, a gente vê tudo lá, uma instalação, tudo colocado no lugar naturalmente, assim, não, deu muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, muito tempo de trabalho. Muito bem, mas eu quero lembrar você que você pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube também, e pode, lá está o nosso endereço do Facebook, e pode também compartilhar deste momento, fazendo perguntas e comentários pelo nosso WhatsApp. Vai entrar o número aí na tela, ó, entrou, e a gente adora que vocês compartilhem, comentem, perguntem, enfim, façam parte deste momento conosco. A gente vai ao intervalo comercial, bem breve, 2 minutinhos, e já voltamos para falar do MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 2 minutinhos só. Até já. Olá, estamos no ar, eu aqui olhando o Facebook, que eu fiz uma art party, está aqui conosco Fábio Teixeira, Helena Beatriz Petersen, o Edson Barcelos, a Abel de Pauli, tem um monte de gente nos assistindo ao vivo pelo Facebook, adoro. Francisco Dalcol, querido jornalista, super bom em tudo que ele faz. Agora ele é diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, nosso querido Margues. A gente quer saber muito. Eu sei que tu já fizeste um levantamento, já trabalhaste com todas as áreas afins, as instituições, provavelmente a secretária de Cultura e tudo. O que tu tem para nos dizer, o que a gente pode esperar do nosso Margues neste ano, sob sua gestão de 4 anos, é isso, né? Se tudo der certo, serão 4 anos. Vai dar muito certo, tenho certeza. Então, Leone, muito obrigado pelo convite, é sempre bom a gente poder, né, comunicar um pouco do que a gente está fazendo, e realmente faz pouquíssimos dias que eu estou no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Sim, tu e o André Venzon, que já esteve aqui falando sobre máquina. Ele comentou do Museu de Arte Contemporânea. Exato. Né? Um amigo, um colega, então a gente também, nós assumimos essas posições com o compromisso de estabelecer uma parceria, uma sinergia entre instituições. Isso. E o meu momento é um pouco um clichê, assim, é aquela situação em que eu estou chegando na instituição, me ambientando, situando-me, dos processos, das equipes, afinal, o Margues tem uma operação robusta, maior do que eu imaginava, né, olhando de fora, que a operação visível, que são as exposições, né, que são as atividades, mas a operação invisível, que é a reserva, o acervo, né, a conservação, a restauração. Tudo que dá suporte, né, para o museu existir, continuar, né? Isso, então, o que acontece? O museu não pode parar, né? Então, eu assumo um museu que está em pleno funcionamento,
e com o desafio de continuar, né? Então, eu já havia uma programação mais ou menos alinhavada, que permanece agora nesses meses de janeiro e fevereiro, o que também me dá chance de eu me preparar, ou preparar a minha programação, que deve estrear em março, né? Então, em março deve ocorrer o lançamento dessa gestão, com a programação que eu estou delineando, definindo, pelo menos para esse primeiro ano. Eu acho que esse primeiro ano ainda vai ser um pouco, estou chamando de mais experimental, assim, de eu fazer alguns experimentos mesmo dentro das possibilidades do museu, começando a trabalhar também mais a longo prazo para o segundo, terceiro e quarto ano, né, tentando ter esse tipo de estratégia. Bom, eu vou para o museu na posição de diretor, mas especialmente dando um significado para ela que tem a ver com um diretor que é também curador, né, que é a minha atuação, né? Pois é, como é que vai ser esse olhar de curador, né? É impossível ele não ir comigo, né? Não, que bom, eu acho que é muito bom. Então, a ideia é transformar a curadoria como um centro nevrálgico da operação do museu e inter-relação com os outros departamentos. Então, pensar a curadoria conceitualmente a partir da posição de diretor. Eu acho que isso é uma discussão super contemporânea, ou seja, do diretor também assumir esse protagonismo da programação artística no sentido conceitual, né? E também uma grande preocupação com os nossos públicos. Eu sempre digo que o Margs é um museu vocacionado para muitos públicos, né? Ele é um museu público, a principal instituição pública do Estado. A gente recebe famílias, recebe jovens, mas recebe também público estudantil, público espontâneo que vai porque está passeando pelo centro. Então, não é um público, eu sempre digo que são muitos públicos. É, bastante heterogêneo. Que bom isso, não acha bom? Acho ótimo, desafiante. Então, a ideia também é tentar suprir todos esses públicos com uma programação artística diversificada. Pois é, e tu vai se conectar com as outras instituições, com o MAC, com todo mundo, porque isso é muito legal também, né? Isso é importante. Esses primeiros 2 meses, potencializar todo mundo, né? Esses primeiros 2 meses, não só me voltar ao trabalho interno do museu, mas também estabelecer toda essa rede de interlocuções com as outras instituições. Tenho visitado instituições, diretores de outras instituições, e tenho sentido que há um contato muito interessante, o interesse de todo mundo trabalhar junto. Então, nesse sentido, estou sendo muito bem recebido, não só pelo corpo de funcionários do Margs, mas pelas próprias instituições parceiras e irmãs, né, que eu digo, que são as instituições que trabalham também com artes visuais aqui no Rio Grande do Sul. Porque no momento como esse, assim, esse que eu digo em geral, do país, do mundo, enfim, que a gente não vou ficar falando óbvio aqui, é importante se unir, né, compartilhar, fazer parcerias internas, externas, né, todo mundo olhar para o mesmo horizonte. E interessante, os perfis dos diretores, da secretária e tudo, são perfis bastante técnicos e bastante focados, né, na operação da coisa. Se é que a gente pode falar isso, porque uma curadoria bem feita, ela vai definir a cara do museu, vai definir a alma do museu nos próximos anos, vai dizer que veio, o que vai ser mostrado para as pessoas. Curadoria escolhe, né? É como tu eras um editor, né? Então curador é um editor, né? Mal comparando com o jornalismo, não é? O cara que faz escolhas, que pensa, que define, né? A filosofia a essência, a aparência da coisa, como é que a gente vai ser mostrado aquilo. E é tão importante porque é preciso seduzir também o público, chamar. A gente falava rapidamente no intervalo antes de começar o programa da importância, inclusive, dos arquitetos, né, na disseminação da arte, da cultura. Os arquitetos têm um papel que eu não sei se eles têm noção da importância, né? Ao fazer escolhas, ao fazer curadoria para um projeto, eles colocarem ou não uma obra de arte, escolherem ou não uma boa obra de arte. Também não adianta, é uma obra de arte tal, né? Há que ter um certo cuidado também e se informar, e ir no Margs, ir nas fundações, para entender, né? Educar o olhar, isso é muito importante. Que todo mundo veja, perca o medo de ir no museu, perca o medo de ir nas galerias. Não é preciso comprar numa galeria, não é preciso ficar um dia no museu e olhar, se não quiser olhar tudo, vai olhar pontualmente uma exposição que te interessou, toma um café, aí volta e vai olhar outra. Eu acho que é importante romper essa barreira. As pessoas estão em casa, final de semana, não sabem o que fazer. Vai no museu, vai no Margs, ele está lá aberto, esperando você. Mas quem tem que falar aqui é o Francisco. Obrigado pelo convite, é mais ou menos isso. Então, a gente convida todo mundo a frequentar o Margs, né? O Margs é um museu voltado ao público, vocacionado ao público. Estamos trabalhando uma programação bem interessante. Eu ainda não posso revelar detalhes, porque eu estou, nesse momento, delineando essa programação. Boa parte dela ainda
depende de algumas definições, mas se for dizer em linhas gerais, eu chego com um compromisso no museu que se torna uma exigência, né? E uma das coisas que eu pretendo fazer imediatamente, de forma da cara para o museu, é ter uma política muito consistente de exibição do acervo do museu. Eu acho eu acho que o museu merece, há uma reivindicação do público, né? Que tem uma certa cerimônia, de onde estão nossas obras-primas, porque é um acervo interessantíssimo, com mais de 4.000 obras, com artistas gaúchos, brasileiros, internacionais. Esse acervo está guardado lá, mas e a gente tem que pensar como exibi-lo de uma maneira que seja um pensamento contemporâneo dentro de um museu como o Marx, que é um museu que tem arte acadêmica, moderna e contemporânea, né? Ele não é um museu de arte contemporânea, né? Ele é um museu mais convencional nesse sentido, mas isso não nos desobriga a pensar em termos atuais uma operação de um museu desses, né? Eu passei meus últimos anos estudando, terminando meu doutorado, parte dele na Europa, visitei muitos museus, pesquisei muito, então chegando com o olhar muito aguçado, com vontade de fazer bastante coisa. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Também não quero queimar na largada, como a gente diz, né? Eu entendo que isso também tem que ser compassado, né? E por isso que eu disse, esse primeiro ano de experimentos nesse sentido, fazer alguns testes, ver como o público responde, saber redirecionar se não ficar bacana, ou seja, ter essa autocrítica, essa abertura, essa possibilidade de experimentar mesmo, né? Sim, sim, se dá o direito, né, de dar um passo atrás, se for o caso, enfim. Exatamente. Mas tu não vai sair daqui sem dar um spoiler. A gente precisa saber alguma coisa que nós vamos ver a partir de março no museu. Vou dar 3 spoilers. Tá? Ótimo! O primeiro é que a gente, então, inaugura a gestão em março, a data ainda não está definida, mas vai ser o lançamento dessa gestão e a gente vai abrir uma grande exposição de acervo, mas mais do que uma exposição, ela vai ser uma política de exibição do acervo em caráter permanente. Então, uma exposição que vai dar largada a essa política de exibição que vai vigorar durante os 4 anos do museu, né? Em termos gerais, seria isso. Ok, poderíamos dizer o conceito dessa política, dessa Eu não posso ainda, porque ela tem um fator surpresa, é algo que não foi feito ainda no museu. É uma ideia inédita. Eu estou ficando tensa aqui com o calor. E eu quero alimentar um pouco essa expectativa. Vai ocupar todo o museu? Não todo, mas boa parte dele. As pinacotecas, isso eu posso dizer. As todas. Até para dar significado para isso, né? Ou seja, o espaço mais nobre do museu. Vai ter algum diálogo lá em cima com alguma outra instituição? Provavelmente obras, sim. Né, já na largada, nessa primeira exposição? Esse posso dizer. A gente tem um compromisso de trabalhar o que a gente chama de exposições complementares, né? Exposições que acontecem simultaneamente em mais de uma instituição. Eu tenho um compromisso de fazer isso, então eu não sei se vai ser imediatamente, mas isso vai ocorrer. O spoiler 2 é que a gente vai fazer uma homenagem a um centenário de um artista no segundo semestre, um artista gaúcho. Centenário de um artista, Essa é bem Iberê fácil Camargo? de achar. Não, Iberê já... o Iberê, eu daria esse protagonismo para a própria Fundação Iberê Camargo, mas né? enfim, mas o Iberê... É preciso dizer que o Iberê amava o Marcos. Isso é um fato. Tanto sabe. que ele foi, né, velado lá e tudo isso, porque era... naquela ocasião ainda não havia fundação, né? Então o museu dele era o Marcos. Mas me diz quem é o artista, senão a gente não vai acabar o bloco de jeito nenhum. Na verdade, não tem muito mistério, isso eu até posso contar. Eu não vou contar como vai ser essa homenagem, mas é o centenário do Chico Stockinger. Do Chico. Legal. Um escultor que é um dos nossos grandes, né, artistas, um artista que, embora não seja gaúcho, né, ele é um imigrante, se baseou aqui, foi naturalizado. Mas ele era a arte do Rio Grande do Sul para fora, então ele era muito conhecido fora do Rio Grande do Sul. Então acho que o Marx tem o dever de fazer uma homenagem a esse artista, foi 2 vezes diretor do Marx, então é uma obrigação nós fazer uma homenagem a ele. E o terceiro spoiler é uma exposição em homenagem às mulheres artistas. Essa discussão sobre mulheres na arte ela é muito atual. Interessante. Muitas instituições estão trabalhando esses conteúdos e a gente vai fazer isso no Marx, também como um ambiente preparatório para a Bienal do Mercosul. Que vai trazer essa questão. Então, o Marx, como tradicionalmente recebe a Bienal do Mercosul, entendo que o Marx está no meio da Bienal. Tem também um dever, um compromisso de criar esse ambiente preparatório, né, para receber a Bienal. Muitas vezes dizem a Bienal é um disco voador, é um OVNI, eu discordo. Eu acho que há modos de trabalhar isso. E pode trabalhar de uma forma didática, né, divulgando. Então, eu acho que é isso. O Marx preparar esse terreno para isso que vai acontecer ali. Maravilhoso. Então, as mulheres vão ter um protagonismo muito grande na programação desse ano. Então, essa é um quarto spoiler. Estou dando muitos spoilers aqui, Leone. Mas é isso, é uma agenda contemporânea, né? A presença não só das mulheres, mas a questão da racialização dos artistas negros. Eu quero sintonizar o museu com esses debates e eu entendo que é isso que dá relevância e corpo para o museu hoje. Com certeza. Vai ser um Marx moderno, assim, contemporâneo. Digamos. Vamos nos esforçar nessa direção. O esforço será nesse sentido.
Muito bem. Eu quero dizer que o programa está super aberto para divulgar toda a programação do Margs. Pode contar com a gente e trazer artistas, curadores, fotos, mostrar o museu. A gente quer fazer parte desse momento. Que ótimo, fico muito feliz. O Margs em particular para mim, acho que para todos nós, né, gaúchos, é um museu muito importante, faz parte da nossa vida, da nossa história. E eu até me emociono de falar do Margs. Muito bem. Algo mais a declarar, Chico? Já falei demais, né? Eu falei 4 spoilers. Muito bem. Falando em mulheres, empoderamento feminino, protagonismo das mulheres, a gente vai ao intervalo comercial e depois a gente volta, porque a gente tem 2 entrevistadas que vão falar de assuntos bastante relevantes. 2 minutinhos, estamos de volta. Até já. Eu continuo aqui olhando o pessoal que está nos assistindo, Beth Melz, Ana Mioto, Ronaldo Almeida, Carlinhos Rodrigues, Cristina Langer, Fernanda Bracher. Enfim, um monte de gente está passando nomes aqui enlouquecidamente. Estou bem feliz que a gente está sendo assistido por um monte de gente pelo Facebook. Muito bom. Você sabe que pode assistir a gente ao vivo pelo Face. Saiu, tem um compromisso, leva o Face ali, dá uma espiada de vez em quando. Pode ver depois, pegar o link, assistir mais tarde. Tem insônia? 4 da manhã, tem reprise na RDC TV, canal 524 ou 24 da NET. Não tem como não nos assistir. Muito bem. Como eu falei no bloco anterior, eu estava falando com o Francisco Dalcol, diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A gente está com a Karen Infante, designer de interiores. E agora eu vou entrevistar a Débora Inning, arquiteta do escritório Mola Arquitetura. Isso. É tu e quem mais? Eu e o Arjuna Turcarelli, que é meu sócio. O Arjuna. O Arjuna, a gente vai falar sobre o Uruguai, né, sobre Punta. O Arjuna tem uma relação bem forte com o Uruguai, porque ele estudou, fez arquitetura e design lá. Então, a gente tem um vínculo. O arquiteto passear por Punta já é uma delícia, com um arquiteto da zona. Nossa, que, né, maravilhoso. Que conhece, porque tem um background da história, que nem a gente ir pro Brasil e conhecendo os arquitetos locais. Ele conhece essa história, foi pauta da vida, do estudo, de tudo. Claro, dele. claro. Então, é isso aí. É como alguém de lá via Porto Alegre e apresentar a cidade. Eu sou guiada a coisas que eu não conhecia. E os arquitetos também. uruguaios, a arquitetura uruguaia é muito importante para nós. A gente tem o Esplanada, né, na Independência, ali com a Ramiro, que é de arquiteto uruguaio, o hipódromo do Frei do Ciri. Então, sim, a gente tem uma relação com o Uruguai que realmente de interação mesmo, de presença na cidade, né? Na época da verticalização da cidade, eles estiveram aqui conosco e a gente admira eles até hoje. E agora a gente vai falar de 5 questões, lugares, enfim, que tu sugere, né, que a gente preste atenção. Isso. Quando for a Punta del Este. Tem outros, mas eu fiquei louca para colocar outros junto, mas a gente vai se conter, porque a Débora fez a curadoria, como diria Francisco Dalcol, de 5 questões que a gente vai destacar, não é isso? Isso mesmo. A primeira delas vai bem nessa linha mais acadêmica, que é a Casa Poseidon, que fica na Laguna del Diário. Daqui a pouco a gente pode ver a foto dela. Nós vamos mostrar a foto. Que pelo menos essas 2 primeiras coisas que eu vou mostrar tem a ver com uma amarração histórica, que é o seguinte: a Casa Poseidon é uma casa, para quem vai para Punta Bagena, vindo de Punta, é muito difícil que não tenha notado. Esse é o Samuel Flores, que é o arquiteto já falecido. Que a gente está colocando na ordem que a gente tinha de elenco. Vamos passar. Vamos fazer. É isso mesmo. Vamos passar a próxima foto. Isso. Esse é o arquiteto da casa, mas eu só quero mostrar a casa por fora, para a gente conseguir localizar essa casa. Uma casa curva, toda branca, que tem no caminho de Punta Bagena. Essa casa, o Samuel Flores faleceu em 2017 e mais ou menos junto com o falecimento dele, essa casa. Foi anunciado que a casa ia ser derrubada porque, como em todos os lugares, ia levantar um edifício novo nessa zona. 3 torres novas, um terreno sensacional, a casa estava abandonada e ia ser derrubada. Uma triste história que acontece com arquitetura em N lugares do mundo e em N vezes em Punta, em vários outros lugares. O que aconteceu? Houve uma mobilização do jornalismo uruguaio com a Faculdade de Arquitetura do Uruguai, Departamento de História da Arquitetura. Entraram em contato com o investidor desse novo projeto e explicaram a importância do Samuel Flores, que é um arquiteto relevante dos anos 50, 60, 70
no âmbito do Uruguai, do Rio Platense em geral, Uruguai, Argentina, ali da zona do Rio da Plata. E explicaram que essa casa tinha importância, que é das últimas casas dele que estão em pé na zona. O Samuel Flores, para a gente conhecer, quem conhece, talvez deva conhecer as Rocas, ali em Punta Bagena, do outro lado. Ele foi o cara que fez as piscinas das Rocas nos anos 60. Então, era um cara com relevância naquela zona de Punta Bagena. Ia ser derrubado. Numa jogada que deu certo, o novo investidor comprou a ideia de que essa casa valia a pena ser mantida e manteve a casa em pé. Está lançando, há 2 semanas atrás fui no lançamento do novo empreendimento, no mesmo momento em que a viúva e a família do Samuel Flores fez a doação de todo o acervo de escritório dele já fechado para a fundação, para a Faculdade de Arquitetura, para catalogar. Nossa, não só manteve, como foi além. Como foi além. Então, ótimo exemplo. Iniciou uma investigação, a perpetuação de um acervo de um arquiteto, porque os escritórios vão se fechando, vão ficando velhinhos, não tem sucessão, e vai se perdendo esse acervo interessantíssimo, rico. E esse acervo vai ser mantido. Foi apresentado, está dentro de uma tese doutoral de um dos professores de lá da linha investigativa dele. Teve uma apresentação sensacional de abordagem da entrada da casa. Foi uma aula de arquitetura que eu tive o prazer de presenciar. A notícia legal para quem está em Punta por agora é que como essa casa foi transformada na Clubhouse desse novo empreendimento que chama Poseidon Laguna, e através do... esse é o empreendimento novo que vai acontecer, vai manter a casa como uma Clubhouse, fizeram mais uma piscina, limparam ela dentro, deixaram mais contemporânea, muito bonita a intervenção interna. Os mais puristas que me desculpem, mas ficou realmente muito boa a intervenção que foi feita ali dentro. Esse espaço está aberto para visitação para quem for em Punta. Então, se seguir no Instagram Poseidon Laguna, tu consegue ver, eles estão fazendo programações para captar clientes. Então, tem aula de hidro, meditação, algumas agendas culturais. Todo verão vai estar tendo alguma coisa acontecendo ali. Então, a gente passa, às vezes, indo para lá nessa casa. Como eu queria poder entrar numa casa dessas. Nunca poderia. Pode. Agora pode. Acho que vai ser só esse verão que vai estar... que vai estar aberta ao público, depois vai fazer parte certamente do depois eles vão fechar, vão começar a levantar a obra civil e talvez seja mais fechado, mas esse ano está aberto. Eu não consegui aproveitar como visitante das atividades, fui nesse coquetel e logo depois fui embora, mas está sensacional a programação, bem bonito o espaço. E ali dentro eu estava comentando com o Francisco que tem uma série de obras muito bonitas do Javier Abdala. Antes a gente mostrou. É uma colorida, né? Bem colorida. Várias, uma série bem legal. Tem os retratos, umas coisas. Todas são retratos de personalidades. Frida Kahlo, Keith Richards, algumas pops, alguns artistas, Van Gogh, Beethoven. Bem legal, assim, bem impactante. Isso. Essa é a primeira dica. Muito bem, essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. Vamos à segunda dica? A segunda dica não é uma dica de visitação. Era o buzz, a polêmica que estava rolando em Punta para quebrar o gelo em qualquer conversa. Vocês já viram o que vão fazer no Hotel San Rafael, no antigo Cassino San Rafael? Pois bem, o antigo Cassino San Rafael, que é isso aí, que hoje em dia está abandonado, infelizmente. Eu vou para Punta desde sempre, 30 anos. E era um hotel lindo, eu lembro dos meus pais, meus avós frequentarem e tal. A minha vez não chegou de frequentar, porque ele foi fechado, foi quebrado, estatal, foi ficando decadente. Tá lá abandonado. Meu filho chama ele de a casa dos vampiros, tadinho. Tá o estado, infelizmente, largado que tá. Para uma criança, né? Exatamente, uma criancinha de 4 anos. O San Rafael foi comprado pelo Grupo Cipriani e na verdade, eu vi a história do final para o começo. Eu vi o lançamento, como ela vai ficar, o projeto, que é do arquiteto Rafael Vignoli, muito conhecido, tem projetos muito bons pelo mundo. Isso é o lançamento, a proposta, como ele vai ficar hoje. E o Vignoli também tem projetos muito controversos, vídeo Walkie Talkie de Londres, aquele que derrete carros e frita ovos. Sim, tem algumas coisas mais complicadinhas e outras muito conhecidas e muito valorizadas. Esse foi o projeto que foi aprovado.
Eu, particularmente, me surpreendi, porque aquela torre que nós temos atrás, nós temos papai e filhinho São Rafael. O filhinho é o São Rafael original. Mas antes já era. O papai, não é. Não, eu digo assim, o maior e o menor, não, né? Mas é que o maior era o da frente, aí tinha o menor atrás. Tá agora, o papai invertido. De trás é uma réplica. E aí, essas duas peças atrás. Eu levei esse assunto justamente para o coquetel com os catedráticos todos da Casa Poseidon. Só para escutar o que os catedráticos iam dizer, porque eu sabia que eu ia escutar um pouco de tudo. Eles, não, tu tens que... Não, eles não podiam falar naquele momento que a gente estava em presença do prefeito e de todos os investidores da cidade. Eles, não, tu tem que dar uma olhadinha como é que era o projeto anterior, o que não foi aprovado. E daí a gente pode passar para outra imagem. Vamos ver a próxima imagem, Ramiro. Vou passar para a foto seguinte. Esse era o projeto. Era uma torre de 60 andares, 300 metros de altura, e mais essas várias outras torres, todas no mesmo formato. Esse projeto foi lançado de forma meio controversa na Câmara e foi negado. Então, esse era o assunto, assim, dos grupinhos, dos arquitetos. Tá aí o Rafael Vignoli e o Giuseppe Cipriani apresentando o projeto oficial. Sim. Esse era o buzz, assim, entre os arquitetos no verão. Tu viu? Será que vai sair? Qual que vai sair? Mas será que vai sair o outro? E aí eu comecei a escutar que talvez derrubem o São Rafael original. Porque eles estão dando como condenado. E será que tá mesmo? A gente não sabe se ele está condenado, se ele não está condenado. Sim. E tal. Essa imagem era só para mostrar que eu sempre imaginei que iam fazer o que fizeram no hotel de Carrasco de Montevidéu. Né? Eu imaginava que iam fazer um restauro com essa cara. Um restauro que ia trazer, de novo, o hotel tal como ele era, o São Rafael, como se fez em Carrasco. Não. Veremos as cenas do próximo capítulo nos próximos verões. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer. Uau. Não sabemos. A gente vai ter assunto para o ano que vem, inclusive. Isso aí. Muito bom. Que ótimo isso. Estou adorando essas dicas e essas conversas. Não é, Francisco? Essa relação é muito forte, essa relação da arquitetura com a própria história da arquitetura que se flerta com a história da arte, né? História das cidades, né? Sim. Então essas interfaces são muito bacanas. Muito bacanas. Isso aí. Vamos para a terceira? Daí a gente passa direto para o lugar que todo mundo e todos os arquitetos adoram para dar uma passeadinha para ver as coisas mais modernas, que é ir para José Inácio. Sim. Né? Que é onde tudo está sendo construído, está acontecendo. Então, uma casa que... Porque o que acontece ali em José Inácio? A dificuldade que a gente tem é de realmente... A gente vê as fachadas das casas, vai passando pelas ruas, volta pela praia, fica ali pendurado para fora do carro, olhando as casas, e não sempre consegue enxergar toda. Tem uma casa muito relevante, muito bonita, que a gente consegue ver, que se chama a Casa Roca, que é do Matias Klotz, e fica bem na ponta de José Inácio. Que a gente tem algumas imagens. Essas imagens, praticamente todas não. Não, essa aí não é. Não, isso aí são os paradores. Podemos pular para os paradores, se a gente quiser. Eu acho que a gente estava na ordem dos paradores. Pode ser. Vamos para os paradores, então. Então, antes de falar das casas, esse ano teve um parador novo que foi lançado, que é o parador do Fazano Las Piedras, que é o Las Piedras... agora me faltou o nome. É um nome... Las Piedras Beach... Não. Bom, também não lembro. Enfim, é um novo parador de praia do Fazano Las Piedras, é um pouquinho antes da entrada de José Inácio, do La Suzana, de todos os paradores. Ele está super bonito, essas imagens são renders, ainda das gurias do Ópera Prima, da Carol Proto, da Juliana Bassani e da Fernanda Chu, que é a Fernanda aliás, são gaúchas. Eu ia dizer, daqui, Carol Proto e tudo, estive lá. A Nanda foi minha colega de colégio, depois foi para Ritter. E muito legal, elas assumiram os projetos do Grupo Fazano, né? O Locanda também, que a gente também vai mostrar, é delas também. E não teve como tirar fotos, né? Eu fui no dia da inauguração, não teve como tirar fotos, porque estava cheio, bombando, arrebentando de gente, não ia sair nenhuma foto boa. Sim, tinha que fotografar pessoas. E eu acho que ainda não foram liberadas as fotos oficiais de nenhum deles. Eles têm toda uma organização. Certamente vai ser feito o registro, foi entregue dia 28, dia 29 de janeiro e não foram feitas as fotos, ou não foram liberadas as fotos oficiais. Mas lindo lugar, super agradável, pequenininho, gostoso, tem que reservar. Sim. Vale a pena ir. Podemos mudar a imagem, vamos para a próxima. Outro lugar que é uma delícia, que também é José Inácio, no lado da Praia Mansa de José Inácio, perto de Praia Vic, é o La Choza de Mar. Vamos para a próxima imagem. Que
Pode mudar a foto para próxima, Vamos lá. isso. Que é Olha essa que linda. maravilha, não é nada e é tudo, que é o que o José Inácio e Punta tem, assim, são umas cabaninhas super agradáveis para passar o final da tarde. Os argentinos e os frequentadores de Punta têm esse hábito maravilhoso de... Tu chega na praia às 2 da tarde, acho que morreu, né? Que deu errado, a praia não tem ninguém. É porque a partir das 4 as pessoas começam a chegar e ficam até o sol se pôr. Todo mundo, crianças, velhinhos, adultos, todas as pessoas vão contemplar o final da tarde. O pôr do sol. O pôr do sol agasalhados, porque às vezes faz bastante frio. Venta. Tomando vinho, tomando mate. É uma vida completamente diferente da nossa daqui, que dirá do nosso Nordeste, né? Que a praia acaba às 4 da tarde, 3 horas, é o contrário, E é muito agradável e é um lugar que vale a pena vivenciar, assim. E tem esses quiosques com piaçava, sei lá, esses quiosques com essas piaçava, fibras tem maravilhosas. Tem camas para se deitar, dá para não ficar nas camas e ficar ali em volta, tem música rolando e tem vida. Vale a pena. E aí na saída a gente sai e dá uma espiadinha nas casas, que é o que a gente vai fazer depois. Parece até a orla do Guaíba, não é? Mas Ipanema. A nossa aula tá chegando lá, calma, copiem, gente, vamos copiar. Não, eu estou dizendo que a gente pode, depois de fazer essa parte da orla do centro, a gente pode avançar por Ipanema e fazer umas coisas assim para curtir a praia, de fato, né? O nosso pôr do sol a gente já tem um maravilhoso pôr do sol, nós já temos, né? A gente pode reativar. Nos anos 70, eu acho, por aí, era super cool ir para Ipanema, curtir, curtir o final da tarde e tal. Podemos reativar essa. Já conseguimos reativar a orla no centro e vamos copiar os bons, copiar é bom, copiar direito é uma coisa que... eu acho que sim, acho que sim. Vamos inspirar curtir, tudo que nos leve a curtir a cidade, desfrutar dos espaços públicos, é super bem-vindo. É isso aí. Vamos continuar, então. Vamos adiante. O outro parador super conhecido da zona, desse lado da Mansa, que é o La Susana, que tem mais estrutura de restaurante, está mais consolidado. E é igualmente agradável e dá para ir a pé, dá para fazer a rotinha a pé entre La Susana e La Choza de Mar. Só para marcar mais um da zona que é super agradável para quem quer uma gastronomia mais estruturada, ali é o ponto. É imperdível. E é já um concurso da zona. Assim. Certo, vamos continuar. Continuamos o passeio. A gente avança para a Casa Roca. Essa Casa Roca é uma coisa. Ela é na ponta Passa do Farol, vai para ponta de José Inácio e a gente consegue. Tem um estacionamentinho que é um cul-de-sac ali, dá para estacionar e dá para caminhar por fora e olhar a casa toda por fora. Que ela é sensacional, ela é simples. A gente entra na casa pela pedra, assim? A gente entra pela casa pela pedra, até o dono vir com a vassoura, dando de vassoura na gente. Que joia, olha só. Em geral, eles já estão acostumados, que é uma casa muito admirada, então ninguém se importa muito. Eu nunca tentei bater, mas de repente, dependendo do papo e da boa vontade de quem está lendo, quem sabe, né? Visita, né? Muito. É uma casa linda, como muitas que tem lá, mas é uma casa que a gente consegue ver. Ela está também publicada no Arcdial, então a gente consegue ver algumas fotos de dentro dela e de vários outros ângulos, assim. Sim, depois desse programa as pessoas vão pesquisar no Google, no Instagram, para ver mais coisas, porque a gente fica curiosa. Tem toda a gama de grandes arquitetos contemporâneos a Escola Uruguaia trabalhando nessa zona. O Matias é chileno, né? Nem uruguaio, nem argentino, é chileno, mas é uma casa muito destacada na zona. Tem até uma referência que a gente vai enxergar lá daqui a pouco de novo. Depois vai chegar no Las Piedras também, é incrível. É isso aí. E é uma casa que vale visitar e é fácil da gente chegar nela para ver entre muitas. Vamos continuar então. Daí nós vamos já. Esse é o Fasano Las Pedras não é necessariamente uma novidade. Ele acho que é desde 2011, 2010, 11, 12. Por aí. Por ali ele foi lançado. Mas em 2016 ou 2017 eles lançaram anexo, um crescimento, foi que é o reestruturar, Locanda, que são os novos quartos, que foi a fase que as gurias do Obra-Prima, que são gaúchas, radicadas em Punta, fizeram essa ampliação. Essa é a parte antiga do hotel, das vilas todas, que são do Isai Weinfeld. E as gurias executaram esse projeto, ele fez o master plan e o projeto e elas executaram. E isso já é o Locanda, que
quando eu olhei a Casa Roca, eu lembrei disso, eu tenho que falar do Locanda. Porque tem essa mesma ideia do corredor permeável com as estantes. E o projeto do Isai Weifeld é impressionante. É sensacional. É sensacional. E as coisas são distantes, né? Sim. Então tem aqueles carrinhos de golfe para percorrer todo o empreendimento. Passar um dia o restaurante é jogado em cima de uma pedra. Tem um spa, Aí uma estão coisa... as casas, foto belíssima. E o interior é super aconchegante, é lindo. E limpo, e pouco. Limpo, mas é aconchegante ao mesmo tempo, é maravilhoso. Sim, sim. Banheiro, tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é simples. É simples e lindo. Sem exageros. Dá para escrever um livro lá fácil, porque tem um silêncio, aquele vento, né? Tem uma melancolia, assim, achei fantástico. E o lugar é muito bom, a gastronomia é boa, o bar é bom, o serviço é bom. Isso é a piscina, é piscina, que eles têm, é incrustada, né? Essa coisa das rochas é incrível, né? Belíssimo. Faz parte da arquitetura, é impressionante. É um lugar belíssimo, belíssimo, que vale a cada, não todos os anos que eu visito, mas... e aquele Ascortem lá na época que foi lançado e tudo, os materiais, tudo, Sim. Nossa, a gente não tinha visto aquilo ainda aqui. Né? E lá já tinha, então tem umas referências sensacionais. Referências. E tem pessoas, porque esse empreendimento... Essa piscina, esse rasgo, aí é o spa, enfim, a parte lindíssima. Tem piscina, massagens, enfim. Aquelas casas que a gente viu... para trás, continuando, é um condomínio, né? Ali faz parte do hotel. Tem pessoas que moram, então tem assim, um alemão, não sei o quê, pessoas do mundo inteiro reunidas naqueles lugares. A piscina junto com o restaurante lá em cima. O restaurante está na ponta da pedra, colina lá em cima. E embaixo é a parte do clube mesmo. É muito bonito. É um lugar lindo. E ver o cair do dia lá de cima, e tem um som incrustado nas rochas. É um frio do caramba, né? Mas é lindo, lindo. É um lugar para ir. Aliás, o Uruguai é um lugar para ir agasalhado. É sensacional, né? A gente vai para a beira da praia no final da tarde, já sai com aquelas mantas de lã uruguaia mesmo por cima do biquíni. Meu Deus do céu, isso aqui larga um brasileiro mais do norte que não entende nada, porque realmente uma coisa fora do contexto de tudo, mas é um charme local. É um contraste louco. Que só faz sentido lá. Assim, só lá. É verdade. É muito bonito. Agora nós voltamos para a primeira imagem. Vamos deixar a imagem anterior um pouquinho. Tem alguma questão que tu queira referir aí de visita? Não, tudo tem que reservar restaurante e tal para ir, né? Tem que reservar. O bar não precisa reservar, dá para chegar. Tem que olhar, tem que ir com um navegadorzinho. É longe, não é pertinho. Tem que pegar carro. Sim, lá sem carro não tem. Tem que ir em direção para a barra e para dentro. E tem perto dali tem a Tulgarri, né? O escultor. Não, sim. O escultor que tem o ateliê dele, a galeria e tudo isso, que tem aquelas peças de mármore. A Tulgarri. Como é que é o primeiro nome da Tulgarri? Não vou lembrar. Mas, enfim, e são peças enormes de mármore, eu já fui, incríveis. E é bem perto do Las Piedras. Sem contar que mais adiante também tem um lugar que vendem um azeite de oliva fabricado lá, o garçom. Que é uma coisa... Então, é um ponto ali que tem vários... É longe, mas indo até lá, tem várias coisas. A pena. E também tem arte, tem. Esse espaço de arquitetura, que agora construíram, acho que uma capela, alguma coisa lá que não havia. Também, mais ou menos na época da restauração do Las Piedras, lá também, o Tulgarri também, o ateliê dele, a galeria foram modernizados, estruturados, é uma caixa de vidro, é um negócio incrível. Então eu tenho que ir na próxima visita. É incrível o lugar. O que teve também nesse período foi o West Art, no Centro de Convenções de Punta, que estava acontecendo. Aliás, outra dica para quem tem, na frente do West Art, quem tem criança, o Parque El Raguel, que é um parque de ótimo para ir com criança, está todo reformado. Vale a pena quem quer levar a criançada para brincar. E na frente estava acontecendo o West Art, a feira de arte lá estava fervendo, assim, acho que dia 4 e dia 5, dia 3 e dia 4 de janeiro. Olha, fica a dica para o ano que vem. De arte. Tá ótimo, muito obrigado. Ficas aí, todo mundo de castigo ainda. 2 minutos de intervalo comercial, já voltamos para falar com o Cara Infante a respeito da reforma de um apartamento maravilhoso. Já voltamos. Querido telespectador César Prestes está mandando um recado para o Francisco Dalcol, cumprimentando ele pela direção do nosso querido Marques, desejando sucesso, grandes realizações,
E aí, fazer uma pergunta que eu acho que mais ou menos ele já respondeu, que em sua primeira entrevista ele disse que vai valorizar e divulgar o acervo, já falamos sobre isso, e também em relação a intercâmbio com outras instituições brasileiras. Confere? Sim, cumprimentar o César, obrigada. Na figura de diretor também do museu, né? Muito obrigado pela pergunta, César. É o nosso interesse, estabelecer interlocuções com as instituições, estabelecer projetos em parceria. É o que eu estou me dedicando nesse momento. Essas coisas não nascem da noite para o dia, mas o esforço, César, te respondendo e respondendo para quem pode se interessar por isso, é de fermentar esse terreno, para que tão logo a gente tenha algum tipo de projeto desse tipo, instituições de fora, também do Rio Grande do Sul. Acho muito importante que o museu tenha uma operação que seja visível fora do estado do Rio Grande do Sul. É claro que a gente tem um compromisso com o estado, com o público daqui, mas a relevância de uma instituição também se faz na medida em que ela se relaciona com instituições de fora do Rio Grande do Sul. Então é tentar calibrar essas relações, sem perder de vista o local, mas também olhar para fora. Então esse tem sido o esforço no momento de tentar semear algumas parcerias que podem frutificar agilizar isso, num futuro não muito distante, assim. Mas esse é o esforço mesmo, é uma meta, assim. Tem questões de agenda, de financiamento, a gente sabe patrocínio, a gente sabe como é que é complexa a coisa, mas a gente está dando força para o Francisco Dalcol. Muito bem, Carla Infante, designer de interior, está ao meu lado aqui. A gente vai falar sobre a reforma de um apartamento de mais ou menos 100 metros quadrados. Vamos mostrar antes e depois, como eu já mencionei. E eu queria saber, em linhas gerais, assim, qual era o briefing, o que tu tinha que fazer nesse imóvel? Eliane, um apartamento sempre, qualquer reforma para a gente é sempre um desafio, né? Eu acho que esse apartamento, quando ele veio para o escritório, ele foi abraçado assim como uma planta diferente, dentro dos padrões, assim, como é que eu vou dizer, um padrão bom, adequado assim ao nível A, assim, de clientes, né? Mas com desafios, assim, em função da arquitetura ser antiga já. É um apartamento que ele foi comprado, adquirido pelo casal já usado, né? E necessitava de uma reforma geral. O mais incrível, o mais difícil para mim foi adequar as necessidades deles, realmente. Caber todos os móveis que eles desejavam, realmente colocar dentro do apartamento, porque eles já vinham de um outro imóvel que eles residiam. Então, era assim, o primeiro apartamento de propriedade do casal, que era um jovem casal com um filhinho. Então, assim, ele guardava proporções, assim, adequadas, assim, para o primeiro apartamento de um casal. Mas eles tinham já o sofá, já tinham, assim, queriam circulação para o filho, queriam preservar, assim, a área de lazer, de circulação. E isso a gente sabe que, às vezes, é muito difícil, é uma missão para os designers, né, e para os arquitetos, né, conseguir fazer caber o sofá que o marido quer, caber a poltrona de design que a mulher deseja. Eu sempre digo colocar Nova York e São Borja, mais ou menos assim, não exatamente. é? E ser bonito, né? Tudo, óbvio, a gente quer bonito, bom, bonito, barato. Exatamente, bom, bonito. Né? Sustentável, tudo isso. Vamos às fotos? Vamos às fotos. Por favor, vamos às fotos. Esse foi o apartamento que eu peguei. Antes? O primeiro, antes a gente fazer a integração, dá para notar que tem uma parede grande no meio ali, depois vocês vão ver uma quebra nela, que ela é bem estranha. Assim, ela era uma parede, tinha bem afunilada a sala, né? Uma sala bem afunilada. Depois tinha aquela parede que entrava para a área íntima ali na esquerda. Isso foi tudo demolido. Eu botei tudo abaixo, na verdade. Então, assim, eu tive que demolir tudo, né? Todos os nossos... a estrutura inicial que tinha, essa arquitetura de interiores, foi toda modificada. Sim. A fim de ampliar os ambientes, né? Integrar, criar uma integração maior e fazer cozinha um pouco mais integrada. Caber televisão, a gente olha ali, a gente acha onde é que eu vou botar TV, onde eu vou botar um sofá, onde eu vou botar um jantar, porque era bem complicada essa planta, assim. E vamos ver onde é que tu colocaste. Vamos ver a próxima foto. Bem diferente. A próxima foto já é o apartamento todo reformado. Ele tem, vocês estão notando que tem uma parede um pouco mais extensa, linear, né? Sim. Depois eu quebrei, integrei a área social, fiz um web space ali, um office, né, mais integrado também, porque aí a mãe tá no computador, o filho pode estar brincando no tapete. Dá para notar que o apartamento ele é estreito, né? Então ele teve que ser trabalhado em tons mais claros para criar uma amplitude. Uma luminotécnica também a gente aplica bastante para criar amplitude, para crescer os ambientes, né? Cores claras. Então, cores claras, tons neutros. E essa parede que eu inventei assim no meio, eu vou confessar para vocês que ela foi a chave do projeto. Porque ela aumentou a cozinha,
tornou viável uma televisão, um home em frente ao sofá. E vocês vão ver que ela define toda uma circulação em volta, que tu circula por trás dessa parede, tendo acesso à cozinha, lavanderia, churrasqueira e depois passando em frente ao sofá. Então, eu pensei numa planta mais assim, como é que eu vou te dizer? Inteligente, que a gente chama, um design inteligente. Sim. Não adianta só ser bonito, ele tem que ser funcional. Essa é a parede que existia no apartamento antes. Ela era bem cortada, assim, tinha uma para trás, uma para frente, eu não sabia exatamente onde colocar a sala de jantar, sim, a sala não de tem estar. uma sequência, tem um dente, exatamente uma né? sequência. Então, Talvez eu quebrei essas um duas. armário ali profundo. Eu quebrei essas duas paredes e as duas paredes, elas se tornaram uma só, intermediária, numa dimensão intermediária, que ali a gente consegue visualizar agora, para quem está nos assistindo, a entrada do apartamento, o acesso à geladeira, já dá para largar a bolsa ali na bancada, já dá para entrar na cozinha, e ao mesmo tempo tu tem privacidade de quem trabalha na área de cozinha e um pouco mais de privacidade. Sim, tem alguns projetos que a gente olha e diz, bom, a pessoa chegou em casa com bolsas e coisas na mão e faz o quê com aquilo? Porque não tem um lugar, parece que vai estragar tudo se largar. Bom, graças a Deus, se pensasse nisso, larga o negócio e tem uma ali. poltrona que não aparece ali, porque tem uma poltrona estratégica também. Essa aí é a cozinha, então essa aqui é a cozinha que foi totalmente também... Essa é o antes. É o antes, É o antes, né? Claro. Vamos deixar claro que o antes, esse é o depois. Agora o depois. O depois de quem entra nessa cozinha pela direita, lá onde está aquela tela de arte, né? Ali é a entrada do apartamento. Então, o acesso Sabemos de quem é a obra? A obra, não posso divulgar a obra, porque, na verdade, a obra foi feita por um parente deles, eu realmente não posso... Não tem, tá bom. Não tem essa fonte. Já tinha essa obra. Está bem. Aí nós temos agora a área da churrasqueira, tem aquela janela ali do lado da churrasqueira, era uma janelinha que... Tinha muitos dentes, né? Muitas quebradas, assim. Então, vocês vão ver agora que aquela janelinha ela foi utilizada como um armário, né? Inacreditável, né? É, bem diferente. Minhas clientes posam para as fotos. Ah, muito bem. Então, os clientes sempre posam para as fotos no final. Então, a gente tem ali o acesso pela lavanderia, tem uma porta de vidro à direita dela. Ali é o espaço do cafezinho. Ali tem uma cafeteira, tem como é que é o nome? O filtro. Tá tudo ali dentro daquele espaço que se torna como um painel oculto, né? Então, que ele atende ali a parte da churrasqueira. A gente já consegue ver que tem espaço para a criança circular. Temos espaço para o casal receber amigos, para acomodar uma outra poltrona, se for necessário, para trazer as cadeiras para o estar. Então, a gente tem toda uma funcionalidade dentro da estética. Olha só. A cliente queria muito uma cristaleira, então a gente fez uma cristaleira contemporânea, bem leve, né? Para trazer leveza para o ambiente, para ela não fragmentar, não cortar também os espaços, né? Para ela poder atender tanto o estar quanto o jantar. Então, essa cristaleira foi desenhada toda. Essa é a parte íntima, né? Para se ver o quanto ficou amplo, da parte privativa para a parte social, que tem bastante... Foi trocado o piso, foi trocada a cor das paredes, o piso foi todo trocado, é um piso vinílico. Esse aí é vinílico? Vinílico clique, vinílico clique para trazer mais sistema clique. Sistema clique. Então, ele deixa aquecido porque os tons já são mais frios, né? Então, eu precisava ter um amadeirado. Eu adoro a madeira, misturado com cinza, com concreto, com branco. E a gente tenta transformar apartamentos em casas contemporâneas, que ela estava mostrando antes, são aquelas casas lindas, né? Que a gente estava vendo ali em Punta. A gente tenta transformar, né? Mas dentro do possível, numa arquitetura de interiores mais contemporânea, né? A cozinha mais um ângulo. Sim, lá a gente vê que tem área de serviço, em seguida tem a churrasqueira. Até o fundo, né? Aquele fundo, tudo muito escuro, né? Agora tudo muito claro. Então, assim, essa parede que eu criei, aquela porta de vidro, ela leva até a churrasqueira. Então, nós estamos entrando no apartamento. Então, tem um espacinho também para tu fazer um lanche rápido. Eu ainda consegui acomodar uma pequena copa, né? Onde o funcionário pode fazer as refeições, onde a gente pode sentar também, o filho já fazer tomar um cafezinho da manhã rapidinho. Eu gosto muito de linhas retas, para quem conhece os projetos, né? Eu sei que conheceram meus projetos através da Casa Cor que eu fiz o Oviron, que era um restaurante que tinha linhas orgânicas, né? Muito movimento, mas a minha essência, ela realmente é de linhas retas e de não ter muita informação. O profissional pode fazer qualquer coisa bem feita, né? Conforme o briefing. Exatamente. Quando a gente entra numa mostra, né, Eliane, que eu te conheço também já antes da mostra, mas na mostra tivemos a oportunidade de nos conhecer mais. A gente, quando entra, é convidado a fazer uma mostra, pelo menos a minha percepção no início, né, era de apresentar uma coisa mais conceitual para poder ter
para a gente poder ter mais notoriedade, na verdade, visibilidade. E um desfile, né? Exatamente. Um evento é um desfile. Então, olha aí só, tá agora mais a essência do escritório. ângulo. Tem uma poltrona ali na entrada, que é a poltrona que tu falaste que era coringa também. Ela sempre é coringa, ela consegue... Tem um jogo de altos e baixos de mesinhas que a gente pode jogar, botar na frente para a criança sentar, jogar um joguinho no chão, fazer um desenho. E aquele bambu moçô, ele resiste dentro de casa? Ele é um bambu moçô, justamente, ele é desidratado. Ele é uma planta, planta desidratada, ela é feita à mão, a folhinha por folhinha, né? Jesus. É artesanal, por isso que geralmente ele é uma planta desidratada, né? Sim. Que ela não precisa de água, não precisa de manutenção, para quem quer ter beleza de um verde, né? E não sabemos de quem é aquele quadro lá também no estado? Sabemos, o quadro é de uma arquiteta bem conhecida, a Ana, exatamente, se chama Caminhos. Olha. É o quadro Caminhos, exatamente, são degraus, né? Então... Ana Mahler. Ana Mahler, eu achei que era Ana Mahler, mas eu não quis superar. É lindíssimo aquele quadro dela, é maravilhoso. E casualmente ele tem exatamente os tons do apartamento, né? Tá certo. E tu falaste que eles tinham muitas coisas, mas eu achei até que estava tudo muito clean. Tu não sabe o que é ter muitas coisas e obras e quadros. A gente teve que colocar Nova York, São Paulo. Tu não sabe. Muitas coisas tiveram que ser repensadas, né? Mas é que todo marido quer aquele sofá enorme, né? Toda mulher quer o menos e o homem sempre quer aquele retrátil, aquele sofá que levanta pé, que faz tudo, né? Certo. Meninas e menino, muito obrigada. Foi uma delícia a conversa de hoje. Aprendemos muito com vocês. A gente quer que todos voltem, porque foi muito bom. Voltaremos com muito prazer. Eu espero que você também tenha gostado. Fique agora com o Le Folk TV. E amanhã tem mais Arquitetura e Design. Beijo!